Estava sendo esperado uma taxa de 17%. Agora fechou em 15%. A Casa Branca anunciou na noite de quinta-feira que uma tarifa de 15% será imposta sobre produtos de Israel como parte da nova política comercial do governo Trump, que elevou as taxas para países do mundo todo. A decisão faz parte de um decreto assinado, pelo presidente, e a medida entrará em vigor no dia 7 de agosto. Semelhante aqui à medida que entrará em vigor no Brasil. Só que lá em Israel, que tem boas relações com os Estados Unidos, ficou uma taxa de 15%. Shemuel, os americanos taxam a China em 30%. A China taxa os americanos em 10%. Os chineses estão melhores do que o Brasil, que seria um país neutro, não é? País que se dá bem com todo mundo. A União Europeia conseguiu fechar de 35% a 15%. A 15%. E eles estavam brigando. Israel que vai pagar 15%, no caso da relação de Israel, que tinha já um projeto de lei que não era cumprido por nenhum dos ministros. Exatamente. Apesar que Netanyahu foi o primeiro-ministro que mais ficou em exercício, quase perto de Putin, com intervalos, ele foi reeleito, foi colocado novamente como ministro, de que a tarifa para os Estados Unidos é 0, mas era uma lei já aprovada, mas Israel ainda não cumpria. Então, nesse acordo, Israel que paga 15%, ele paga 15%, mas zera para os americanos. Agora, o Brasil, a questão é que ontem, o vice-presidente foi chamado num programa que passa pelas manhãs na Globo, da Maria Braga. O Mais Você, né? Acho que é esse. Depois ele passou em todas as notícias ali das falas e ele ganhou alguns presentes no final. Que o último foi do Trali, que é o jornalista âncora da Globo, e ele mandou ali uma cartola, uma meia mágica, desejando sorte para o vice-presidente nos esforços aí de negociação com as empresas. Ou seja, ele tá virando sátira, virando chacota. Meme. Porque há interesse, não há interesse do... O governo Lula não quer relações com os Estados Unidos. Ele está fazendo de tudo para dar errado. Então, todos os países que foram taxados acima de 30%, de 50%, estão conseguindo fechar 15%. A China, que estava a 150%, está pagando 30%. E taxando 10%. Agora, como é que você explica, Shemuel? Shemuel, o presidente levou lá os três patetas. Os três patetas. Do Executivo, do Senado e do Congresso. Levou lá. Para falar que as negociações agora para comprador de carne para o Vietnã, que é um país, que é um regime comunista. É um regime comunista, vai passar a comprar carne do Brasil. Não dá conta de comprar tudo. Então são notícias assim que aí eu teria vergonha, de representar o Congresso ou o Senado. Eu fico envergonhado. Nós estamos pagando alguma conta, de ter feito algum mal muito pesado coletivamente em outra vida, porque não é possível. Votou errado, Tim. Não é possível que temos, ao mesmo tempo, nas instituições democráticas, nós temos uma aliança, de entregar o país a um regime totalitário. Você pega e você faz uma pesquisa, tá dando metade, Shemuel. Saiu uma pesquisa em que 40% dos brasileiros apoiam a taxa de Trump. E outros 36% não apoiam. Certo? Que é exatamente a base. A metade. É a base. Era para ter 90% dos brasileiros não apoiar a taxa. 90% era para não apoiar. Mas eles estão entendendo por que ele está aplicando a taxa e por que ele está aplicando a lei Magnitsky no determinado ministro ali do STF, né?
Só que tem o seguinte, o que é preocupante? Existe ainda uma parcela gigantesca que apoia o sistema que nós estamos vivendo no Brasil. Aí, a parcela gigantesca que apoia o sistema, STF, Lula, só fazendo cagada, com perdão da palavra, no governo, na economia, olha só a negociação com o Brasil, todo mundo negociando. A China, que é a segunda maior economia do mundo, que diria assim, não, aqui os americanos não mandam, nós somos soberanos. Que é a que historicamente faz guerra comercial com os Estados Unidos. Faz guerra. Ela é taxada em 30 e taxa de volta em 10. Eles abaixaram a cabeça para os Estados Unidos. Abaixaram as calças. E o Brasil quer fazer bonito, tá fazendo feio, tá passando vergonha. No mundo, tá virando chacota global. O que o Brasil tá passando aí, mediante aos Estados Unidos, com o nosso presidente falando asneiras todos os dias na televisão. Aí é o seguinte, nós temos quase a metade da população que apoia. Metade não apoia, metade tá a favor. Não, o Lula tá mais é que certo mesmo. Agora veja... E aí, Samuel, tem 23% que não dá opinião. Esses 23%, eles não chancelam a oposição ao governo. Eles chancelam tudo o que o governo faz. Porque quando você não participa, você está chancelando. E o lado chancelado é o lado que está no poder. Essa aí não são sobre os que são base do governo. São base do governo. O governo não tem mais... É o MBL, né? O MBL. O PT tem aí 30%, 27%, 25% de base, né, daqueles que são os militantes, que são aqueles que vestem a camisa, né, que votam incondicionalmente. Aí esses 23%, esses 20% são aqueles que ficam em cima do muro, aqueles que evitam as discussões, né, é muita delicadeza. Mas é esse desastre percentual de 20% que escolhe sempre errado, né? São eles que decidem as eleições, as disputas polarizadas, mas para qual lado? Para o lado errado. Não votam, anulam, votam em branco, né? E aí ele acaba favorecendo essa fatia. Agora, sobre a venda de carne lá para o Vietnã. Alguém fez uma pergunta. De onde que metade da população apoia o Mula? De onde você tirou isso? Gente, são as pesquisas que estão saindo agora assim, ó. 40% acham errada. Deixa eu copiar isso aqui, vou pôr na tela para vocês verem que não é da minha cabeça que eu tô. É a imprensa brasileira que tá noticiando. E olha só, quando você tem a sensação, não, ninguém apoia o Lula, cuidado com essa. Tudo bem, o Lula hoje, ele não conseguiria, pelos meios democráticos, se eleger. Ele não conseguiria porque o antilulismo é maior que o antibolsonarismo, tá? Sem sombra de dúvidas, isso é verdade. Mas o Lula, com o sistema do lado dele, ele vence, tá? Ele vence porque ele tá com o sistema do lado dele. E aí tem os isentões, gente, o centrão. O centrão é esse voto de apoio. O centrão dá essa maioria para o Lula. Alcolumbre, Hugo Mota, que são o centrão, eles estão do lado do Lula. Note que o Lula, ele não arrefeceu ainda os embates contra o governo americano. Por quê? Porque eles precisam quebrar o Brasil. E para eles foi péssimo, Samuel. A decisão de Trump de isentar mais de 600 produtos, 690 produtos foram isentados de taxa. Para o governo Lula foi péssimo, porque eles queriam o tudo ou nada para poderem iniciar uma guerra direta com os Estados Unidos e desligar o Brasil de uma vez por todas dos Estados Unidos. Eu não sei o que eles iam fazer, porque a China diz que não vai comprar os produtos excedentes do Brasil. Não tem condições de comprar. E a China também diz, não vamos investir R$1 no Brasil ou $1 no Brasil antes das eleições.
são produtos diferentes, né? Que a China compra em relação aos Estados Unidos. Não são as mesmas coisas. O chinês não toma suco de laranja, né? E não come carne. Agora a carne, né? A carne que vai lá pro Vietnã, né? É a produção brasileira dos Joélis Batistas lá, né? Que foi... hoje é o monopólio, né? Tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os grandes frigoríficos, os grandes abatedores de carne são da JBS. Agora, se eles têm lá esse monopólio americano, a dificuldade deles era sobre fazer entrar a carne do Brasil para os Estados Unidos na taxação, né? E aí eles acharam outro comprador que né? Eu não sei se esses negociadores, porque o Alckmin disse que as empresas saíram à frente na inércia do governo. E foram na negociando. As empresas estão negociando. Os empresários estão mobilizando, inclusive, com mais força do que a representação do Senado do Brasil nos Estados Unidos, do que as ligações de Geraldo Alckmin para a Casa Branca. Os empresários estão conseguindo mobilizar, inclusive colocar agentes da Casa Branca nas suas reuniões, o que não está conseguindo os agentes do governo brasileiro, ou seja, portas fechadas. E aí, a JBS, ela consegue arrumar um outro comprador, que é o Vietnã, que é um país também, um regime fechado, comunismo, para comprar a carne. E aí aparece quem? Para tirar vantagem, os três patetas. Né? Hugo Mota, Alcolumbre e o Lula. É o centrão, pessoal. E aí, pessoal? E aí mostra a ligação de que nós estamos ferrados. Shemuel. Porque nada será feito do Congresso. O Hugo Mota tá com o rabo preso na gaveta do STF e Alcolumbre também. O Centrão levou o maior número de prefeituras na eleição do ano passado, né? Tivemos eleição no ano passado, né? Para prefeituras. Tivemos as eleições. Prefeitura e vereador, né? Prefeito e vereador. Mais de 800 prefeituras. A maioria do povo vota no Centrão. A maioria. Ficou claro. E o Centrão está do lado do governo, do lado do Lula. Atualmente. Pode haver um rompimento? Pode, porque o Centrão trai também. Que agora não é mais Centrão, né? Eles chamam de direita, né? Agora eles chamam a nova direita, ou a direita moderada, vamos colocar assim, mas é Centrão. Porque a imprensa te engana, a imprensa te engana. Ó, é centro-esquerda. Agora temos aqui o candidato de direita. Não é. Né? Não é. Inclusive mudaram os nomes dos partidos, eles fizeram todas as manobras, porque eles têm pra os institutos de pesquisa nas mãos que dão ali os índices, né? Do caminho do qual não ir. Né? Qual que é a tendência brasileira? Qual que é a reação do brasileiro sobre direita? E agora eles têm a direita e a extrema direita. Que daí seríamos nós aqui. Cadê o Centrão? O Centrão desapareceu, pessoal. Quem é extrema direita? Quem apoia Israel já é considerado de extrema direita. Olha só. Sai com a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel, e você